relação com o racismo? Os de vocês enquanto irmãos do continente, de um jeito, nós aqui enquanto irmãos da diáspora de outros, né? Mas todos os nossos desafios sempre têm a ver com a supremacia branca, né? E com a nossa presença nesses espaços, Então a gente, a minha descoberta sobre mim mesma vem muito desses lugares, né, que eu frequentei e desses coletivos que eu ajudei a compor, né? E ressalto que a gente precisa se organizar, né? Eu, enquanto uma mulher pan-africana, acredito que a gente tem que fazer isso a nível internacional, né? Mas tudo começa do primeiro passo, né? Então a gente primeiro tem que aprender a se organizar nos ambientes onde a gente está e conforme a gente vai pegando essas experiências, a gente vai conseguindo ampliar, né? Então acho que de mim, basicamente, era isso que eu queria falar, assim, né? Que eu acho que é o melhor da minha experiência, né? Eu ter participado de organizações políticas pretas, que é coisa que fortaleceu a mim, né? Fortaleceu a minha possibilidade de organização, a minha possibilidade de autogestão, né? De autodeterminação. E sempre muito pautado em cima dos estudos sobre ancestralidade, dos estudos sobre a África, da gente estar lendo Cheikh Anta Diop, da gente estar pensando como Marcus Garvey fazia para se organizar, né? Então a gente tem aí tudo, nossos ancestrais deixaram tudo para nós, a começar pelos nossos mais velhos, pela nossa avó, pelo nosso avô, né? E a gente não vai supervalorizar o autor acadêmico e desvalorizar a nossa avó, né? Que a nossa avó, nosso avô também nos ensinaram muitas coisas, mas isso é muito importante. Aí já falando um pouco da Kemetic Yoga, eu posso dizer que chega na minha vida essa prática através dessa movimentação política, né? Porque foi através desses ambientes que a gente foi cavando, e quanto mais a gente cava, mais a história fica preta. Quanto mais a gente cava, mais melanina surge, né? Então, primeiramente, eu posso dizer assim, quando eu era muito jovem, eu comecei a pensar sobre as desigualdades através do hip hop. Foi meu primeiro caminho. Rap, né? O movimento hip hop e tal. E aí eu fui mergulhando. Aí eu entendia que aquilo ali não estava ainda suficiente. A gente está falando de classe, mas não está me dando aquele alimento que o meu espírito está precisando. Tá legal, já é uma forma de se organizar, né? E aí depois, quando eu entro em contato com a universidade, aí a gente vai aprofundando, a gente vai estudando, a gente começa a discutir sobre classe, daqui a pouco a gente começa a discutir sobre racismo, daqui a pouco a gente começa a discutir sobre africanidade, que aí é totalmente diferente você se entender enquanto uma pessoa preta no mundo, e aí eu falo enquanto diaspórica, né? Talvez vocês não tenham esses questionamentos de onde vocês vêm, né? E é totalmente você... Porque aqui pra nós, ser um preto no mundo não é quase nada. Porque, tá, você é um preto, mas qual é a sua essência? Qual é a sua raiz? O que significa você ser um preto? E aí, quando você vai se aprofundando, você vai descobrindo a sua africanidade, que é você retomar para si esses valores que estão presentes aqui, né? Os valores que nos unem, né? O que nos dá a unidade cultural. Então, esse resgate da Kemetic Yoga, na minha experiência, posso dizer que eu convivi no ambiente, principalmente dentro do movimento Rastafari, do lugar de onde eu sou, do Rio de Janeiro, né? Onde a gente sentava para estudar sobre a antiguidade africana. Assim como os europeus falam sobre renascimento, renascência, e todos os valores deles estão ancorados na renascência, a gente começou a estudar, e a renascência é o quê? É o resgate da antiguidade europeia. Então a gente começou a estudar a antiguidade africana, o que acontecia em África antes da presença dos exploradores, dos sequestradores, dos colonizadores. Então tá tudo lá, né? Assim como a Europa se baseia na antiguidade, nós também temos que nos basear na nossa antiguidade, porque é nessa base que nós chegamos até aqui, né? E que nós estamos reunidos aqui podendo falar sobre isso. Hoje o coletivo realizou este evento, né, a uma aula inaugural, né,
para dar boas-vindas aos nossos calouros, as pessoas que acabaram de chegar. Então, nesse sentido, o coletivo trouxe a professora Luzia, que é a professora da yoga, Kemet Yoga, né? Ela nos explicou sobre o que é a yoga, essa conexão com a nossa ancestralidade. Ela nos mostrou que yoga é uma prática, né? Que as pessoas utilizam a sua própria respiração para exercitar, né? Foi um evento muito marcante, um evento de muito aprendizado. Aprendi bastante. Acredito também que os colegas que estiveram aqui presentes nesse auditório de Campos Malês aprenderam também. Foi um exemplo inspirador, né? Onde é que falamos sobre a nossa ancestralidade, as nossas origens. Sim. Hoje tivemos a nossa primeira aula inaugural sobre o Kemet Yoga e foi bastante proveitoso para nós, porque ficamos a saber sobre a tecnologia ancestral, né? Tecnologia ancestral que se falou bastante aqui nesse lugar. Ela nos trouxe vários desenhos, vários artefatos, vários hieróglifos, né? Tanto os desenhos do Antigo Egito, que símbolos nos trazem, que símbolos coisa tem para a nossa humanidade, como é que nós podemos tirar proveito disso. Me formei em Kemetic Yoga, né? O que é Kemetic Yoga? Se eu for falar sobre a Kemetic Yoga em poucas palavras, eu vou dizer que é yoga que veio de África. Porque é um resgate das práticas que vão dar a base do que hoje em dia se entende como yoga. Porque muita coisa que veio da tradição africana foi roubada e deturpada pelo Ocidente, né? Então, não sei como vocês sentem e entendem o Egito, né? Mas, para nós aqui no Brasil, a gente sempre entendeu como algo que não fazia parte de África, apesar de estar dentro do continente. Então, na minha época, a gente via um mapa assim de África, é igual os Estados Unidos fazem com o mapa do Brasil. Pega o mapa do Brasil e destaca a Amazônia. Do tipo, como se a Amazônia não pertencesse àquilo ali, porque eles têm interesse político. A mesma coisa. Nos mapas da minha época de escola, destacava o Egito como algo fora da África. Eu nunca estive lá, né? Mas conheço muitas pessoas, inclusive o mestre, né? O mestre que inventou a Kemetic Yoga, que cunhou esse termo e que foi fazendo esses estudos, faz viagens para a África anualmente. Lá para Kemet, né? Que é o Antigo Egito. Então, a Kemetic Yoga ela é esse resgate que busca, dentro dessa matriz cultural, né? As origens do que hoje em dia vai ser denominado yoga.